bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast Semeadoras do Agro. Bom, hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, Débora Santilli. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gente, hoje é uma temática muito importante que a gente está vindo falar muito nas redes sociais, né? A importância das mulheres nos conselhos das empresas, né? Das multinacionais, enfim. E a Débora tem uma super experiência, né, Débora? Seja muito bem-vinda. Débora, eu queria que primeiro você se apresentasse para todas essas mulheres aqui hoje, né? Contar um pouquinho quem é a Débora é da capital, né, de São Paulo. Sim. Conta um pouquinho como começou toda essa sua trajetória aí, e aí hoje você está chegando no ápice, né? E é uma grande representante nossa, né, das mulheres nos conselhos. Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, é prazer estar na casa, muito honrada em estar participando aqui da iniciativa de vocês, em estar trazendo experiências e vivências femininas para dentro da instituição. Bom, falar um pouquinho de mim. Eu sou nascida aqui em São Paulo, nascida na periferia, fui educada a maior parte da minha vida também em bairro. É importante falar isso porque a pessoa, principalmente de interior, acha que São Paulo inteiro é o que se vê no centro da capital. Mas os bairros na cidade de São Paulo têm mais características de cidade de interior. Quem conhece é verdade, tem essa perfeita sensação do que eu tô te falando. Bom, eu tenho 30 e poucos anos já de carreira executiva. Iniciei a minha trajetória através de instituições financeiras. Trabalhei bom tempo em banco, seguros, corretora, instituições financeiras, com uma trajetória ascendente. Também tive muita oportunidade já logo de início de carreira, em trabalhar com famílias empresárias, famílias que trazem, isso me trouxe assim uma bagagem profissional, de amadurecimento profissional, muito cedo, muito jovem ainda, em ter contato com eles, entender o pensamento empresarial, estrutura de valores que a gente recebe dentro de casa e a empresa também, a continuidade disso. Bom, até eu vim nessa trajetória durante os meus primeiros 10, 15 anos de carreira. Depois eu passei a atuar em grupos econômicos, mas saindo um pouco fora de dentro do setor do setor financeiro, em grupos econômicos, com conglomerados, também famílias empresárias, como já antes, e isso se deu até mais ou menos 2014, 2015, quando eu comecei a minha transição para conselho, as pessoas falam, como é que isso acontece? Para ser bem sincera, eu não planejei desta forma, até porque na época ninguém se falava dessa maneira, mas a gente tem uma trajetória natural. Mas você colocou uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente não planeja, né? Ou a gente planeja de uma forma, mas a vida, ela vai nos levando a oportunidades, né, no meio do caminho. E você começou você falou que você começou na área financeira, né, em bancos. Naquela época, né, era muito complicado, né, aceitarem a mulher no mercado financeiro. Eu acho que sempre foi. Eu pelo menos das minhas lembranças, vou pôr dessa forma, eu sempre fui, quando não a única, uma das únicas, em todas as áreas, em todos os setores onde eu trabalhei, tá? Quando eu falo área financeira e área de administração, vem pela minha formação também, mas não estou falando, normalmente as pessoas falam, você trabalhou em banco, você pensa assim, é na agência? É no trade, na mesa, no comercial? Não, trabalhei na área de staff, na área de back-office, atrás mesmo, onde é mais restrito ou a questão feminina. A figura feminina. A figura feminina. Mas eu não tenho do que reclamar, tá? Eu tive excelentes mentores, excelentes profissionais ao meu redor. Que legal. Que contribuíram profundamente para a minha formação, para o meu desenvolvimento. E aí a gente tem que entender também que tem o aspecto
de cada um, do que você busca, do que você anseia, do que você vai atrás. As coisas, as oportunidades se abrem, mas você tem que estar preparada para ela. Sim, e a importância também que eu falo, até outro dia eu participei de uma fala, do posicionamento nosso da mulher, né? Eu falo que isso é muito importante, né? Tudo isso você teve grandes mentores, mas também você teve o posicionamento dali, que você foi se preparando e o posicionamento, eu tô aqui, eu mereço respeito e com certeza quando a gente se dá respeito, todo mundo à nossa volta nos respeita. Então isso, meninas, é muito importante a gente parar para refletir, porque muitas vezes, né, a gente vem falando tanto, né, da mulher, né, dos cargos das mulheres, principalmente em cargos que a gente vem, né, de uma trajetória cultural. Eu também sempre trabalhei em lugares que eu era uma das únicas mulheres e sempre também tive grandes mentores, que isso que foi ajudando eu a acreditar para seguir em frente, como você, mas a importância do nosso posicionamento, da gente olhar para cada uma de nós, a gente se valorizar e a gente ver que a gente é capaz. Exatamente. E isso vale para todos, tá? Não é uma questão do mercado financeiro, mas de todos. De todos os mercados, e também não é uma condição apenas para a mulher, né? É uma condição de profissional. É claro que você vai ter as suas provações também, né? A gente tem que ter uma matriz de valores, de princípios, aonde você se mantenha fiel com você mesmo, primeiramente, e que ali as outras coisas, você vai ter um olhar mais claro sobre aquilo que te apresenta, da forma como elas chegam até você. É isso. E aí você consegue identificar aquilo que é para você, não é para você, se você vai se submeter, não vai se submeter, isso, vou abrir mão, não vou abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, em detrimento das coisas que lhe apresentam na vida. Isso tanto no profissional como no pessoal. É isso mesmo. Então, gente, olha que é muito importante essas dicas, né, que hoje a Débora está trazendo aqui para nós, porque muitas vezes a gente não para refletir, né, de ter essa reflexão e a gente acaba falando por que o homem deu certo nisso e a mulher não, mas é algo também que a gente precisa parar, olhar para si, se valorizar e ver que a gente é capaz e que a gente pode ir à frente. A gente tem que entender também que o mercado profissional, ele não é uma questão assim sexista. Eu pelo menos entendo que você tenha atribuições e funções que precisam ser cumpridas independentemente do sexo de quem se apresenta. Exatamente. E aí se vitimizar, se colocar, não, porque eu sou mulher, exceto, vamos colocar questões onde a natureza masculina seja necessária para uma questão de atribuição física, e a gente hoje em dia tem muito pouco isso, seria mais numa questão, por exemplo, se exigisse uma força física. Quando a gente está falando de questões de desenvolvimento intelectual, não é o caso. Então, temos condições iguais nesse sentido. É isso mesmo. Isso para os dois lados. Né? É isso mesmo, olha, é isso mesmo. Que muito bom você compartilhar isso, porque a gente precisa parar de achar que muitas vezes a gente não tem a oportunidade porque nós somos mulheres, mesmo que a gente tenha uma dificuldade maior, né, para chegar em cargos de liderança, né, porque ainda existe, né, essa distância, mas é importante você olhar e acreditar. Eu cheguei também aonde eu cheguei porque eu fui acreditando e fui rompendo barreiras, que não é fácil. Tenho certeza que também você rompeu muitas barreiras, mas você foi firme e foi acreditando, né, em você, na profissional que você é. Então, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Muito do que se fala, do que se vê em relação às questões femininas envolve a maternidade, como se a maternidade fosse um obstáculo. E, na verdade, as mulheres têm mais, por ter a natureza da maternidade, ela tem mais capacidade de ser multifacetada. Isso é um atributo. O que acontece em relação ao apoio, né, da rede de apoio do que precisa? Ser mãe não é um defeito. Claro que não, é uma bênção. É uma bênção e assim deveria ser acolhida e enxergada
pelas companhias, pelos nossos órgãos responsáveis aí por políticas públicas. No passado, eu acho que foi mais difícil realmente, especialmente em determinados setores, você não ter que interromper trabalho ou não ter apoio com quem ajude nos primeiros anos que a criança está dependendo muito mais da mãe. E isso pesa, sim, no desenvolvimento profissional. O que você vê na área masculina? Não tem interrompimento, é mais linear. Ele não para por conta disso. E quando a mulher é interrompida, ou qualquer outro profissional, quando você é interrompido, que você tem pausas na carreira, seja por questão de maternidade, ou às vezes até por uma doença, porque pode acontecer com o lado masculino também, é mais difícil a retomada. O que a gente percebe é que para a mulher é muito mais difícil a retomada, porque o pensamento que perdura em cima disso é de que a mulher é acessória, ela não é o principal, ela não pode, alguém tem que apoiar, e tem que ser dentro de casa, tem que ser com a família, tem que ser com os outros, isso não vem do trabalho. Enquanto que para o homem não, é o inverso. Eu acho que isso está mudando, do que eu tenho percebido, a gente vê as coisas mais compartilhadas em todos os sentidos em relação à vida familiar, a casal, à educação, que as meninas já passam a ter mais acesso à questão de educação, que até um tempo a gente olhar para o passado, a preferência era em relação ao desenvolvimento educacional dos meninos mais do que das meninas, como se elas não tivessem aonde aplicar aquilo que viessem a estudar. Eu não vivi isso. Mas a minha mãe, minha avó, com certeza sim. Sim. Isso, né? Então, a gente tem aí um histórico que realmente está começando a se desenhar de forma diferente agora. É isso mesmo. Mas, Débora, conta pra gente, então, como que foi você ingressar esse app, né? Você trabalhou em empresas familiares, né? Trabalhei que bastante. Eu acho que é uma grande experiência, uma grande bagagem que adquire, porque a gente sabe, né? Dependendo da estrutura das empresas familiares, existe conflitos entre famílias e acaba quando você está trabalhando na empresa, você tem que gerir isso, então você tem que ter muita maturidade, né, para isso. E aí você foi para os conselhos. Conta pra gente como foi essa transformação. A gente tem algumas carreiras que elas são naturais de conselho. Exemplo, a formação de advogado, ele é um conselheiro natural. Você tem aí algumas coisas, mesmo trabalhando no corporativo, mesmo sendo exclusivo dentro de uma empresa, o natural. Algumas carreiras desenvolvidas dentro de firmas de consultoria também dá para traz esse caminho natural, eu diria dessa forma. Mas a carreira executiva, que nem é o meu caso, você agrega conhecimento. O que acontece? Como tudo na vida, você tem um período onde você está sendo mais requisitado para uma função permanente, executivo mesmo, dentro, e depois disso você passa a ter uma amplitude maior. O mercado começou a me requerer como conselheira. Muito bom. E o mercado começou a me requerer, o mercado começou a pontuar para mim que eu estaria pronta e que eu teria mais, a palavra, não gosto de dizer assim, mas seria isso, eu teria mais serventia, eu seria mais, teria mais oportunidades em estar colocando o meu conhecimento, a minha experiência, atuando como conselho. Então, eu fui buscar entendimento do que como que faz isso, né? Porque antes eu já sabia. Aí, ali com o conselho, eu falei, o conselho é uma coisa diferente. Como é que a gente se coloca nessa posição? E fui buscar de novo aperfeiçoamento, voltei para estudar, fui me atualizar, entender um pouquinho melhor como que seria essa atuação, e a partir de então eu ingressei para... É isso aí. Olha, outra uma coisa atuação profissional. Que é muito importante. A gente, quando busca, né, aparece as oportunidades, e às vezes a gente não acha que a gente tem domínio total, buscar capacitação.
Então, eu falo muito isso, sabe, nos nossos eventos das Semeadoras do Agro, a importância da gente estar nos capacitando, a importância da gente estar buscando, né, aperfeiçoamento, que isso faz a diferença mesmo. Então, você que quer aí desbravar o mundo, não perca as oportunidades, procure capacitação. A gente tem, através do Senar, mais de 400 títulos de capacitação. Nós temos, através do Sebrae, também muitas capacitações, que é justamente para que você se encontre, porque às vezes a gente está no momento da vida que a gente fala assim, eu não sei para onde eu quero ir. E a gente não pode perder o foco. Eu falo que o foco é muito importante. Estudar antes de ser para os outros, né? Antes de você, é para você, né? Sim. Para você. Estudar te mantém ativo, te mantém atual, te abre os leques para você enxergar outras possibilidades, se validar naquilo que você já sabia, vamos dizer dessa forma, e abrir e mudar. Porque eu acho que a gente tem que estar aberto também para mudar, para saber quando você falar, não, eu não era bem assim, eu me equivoquei, ou eu tinha uma visão mais limitada sobre determinadas coisas que agora me permite. Ele vai te abrindo, né, um leque maior. Então, estudar é uma coisa que você vai andar com você, carrega com você. Gente, ninguém te tira. Isso que eu ia falar, ninguém pode tentar te tirar tudo na vida, mas o que você sabe, o conhecimento, o estudo, nunca ninguém vai te tirar. Bom, a gente já está aqui expirando o nosso tempo, mas eu queria que você compartilhasse as suas redes sociais, que quem tiver alguma dúvida, quiser falar, depois a gente vai marcar outro bate-papo para você falar um pouquinho dessa sua atuação dentro dos conselhos. Mas eu queria que você compartilhasse, porque agora a gente tem um momento que é o Semear que é um momento para a gente conhecer um pouquinho a Débora. Tá bom. Bom, vocês me encontram no LinkedIn e no Instagram. Mas eu prefiro que passe pelo LinkedIn, você vai ter meu histórico mais profissional, como é a trajetória toda. E no Instagram, algumas coisas que a gente compartilha quando acha interessante, até de peculiaridades, né? Porque na vida não é só trabalho também. E qual é o seu LinkedIn? O meu LinkedIn é De Santilli, né? De Santilli. De Santilli, e o meu Instagram também. De Santilli. De Santilli. Bom, pessoal, tá aí, anota, qualquer dúvida, manda direct para a Débora, que ela vai responder, tenho certeza. Débora, agora a gente tem um momento que é o Semear São perguntinhas pequenas, com respostas curtas, só para a gente saber um pouquinho da Débora. Que mulher você nasceu para ser? Eu nasci para ser executiva. Me vi assim desde criancinha, viu? E conta pra gente a Débora executiva, é uma Débora, e a Débora nas horas de lazer? A Débora nas horas de lazer, eu gosto de contato com a natureza, curto uma sala de cinema, troco um cineminha com pipoca, por nada, ainda mais agora assim, com um tempinho um pouco mais frio, que é o que tem aqui em São Paulo. Sou família, curto muito meus momentos aí em família. Bom, a Débora nos momentos gosta de ler, com certeza, muito, né? Porque tão pelo foco, pela trajetória, e a leitura ela também nos abre, né, um leque, né? Isso nos ajuda muito, né? E Débora, conta pra gente a Débora dentro de casa, família. A Débora dentro de casa, família. A Débora faz de tudo, viu? A Débora gosta de cozinhar. Olha aí. Gosto de cozinhar. Tem algumas coisas que eu não delego para ninguém, por exemplo, alguns cuidados com a roupa, cuidado de família mesmo, dentro de casa. Gosto de reunir dentro da minha casa, gosto de trazer meus filhos, a família de forma mais íntima sempre que possível. E é isso. Sou mãezona. Bom, então, conselheira, também aí. Dentro de casa. É isso aí. E agora, que conselho que você deixaria e uma mensagem para todas essas mulheres que estão nos assistindo? Eu tenho certeza que hoje, um pouco que você compartilhou aqui, porque você tem uma bagagem muito grande, mas um pouquinho você tocou, com certeza,
alguma mulher, e eu tenho certeza que você acendeu uma luzinha para ela seguir em frente. O que eu tenho a dizer para todas as mulheres, eu não tenho uma filha mulher, mas se eu tivesse uma filha mulher, o que eu estaria dizendo, e vou deixar aqui, é o seguinte: na vida a gente vai ter as dificuldades, isso faz parte da natureza, todos têm, não é mulher ou homem, alguns mais, alguns menos. Mas o importante é você enfrentar de frente, e o quanto antes melhor. Não abrir mão das coisas que você acredita, daquilo que você anseia. Às vezes não vem com a cara exatamente daquilo que você achava que ia ser. Se adapte, mas siga em frente. Gente, é isso mesmo. Não desista, siga em frente, tenha foco. Não olhe para os lados, olhe para frente, esse né? assunto, essa questão do foco é uma coisa importante você ter falado. Como a mulher é multifacetada, e está na natureza dessa, ela acaba assumindo muitas coisas ao mesmo tempo. No primeiro momento, você tem a sensação que é alta produtividade, que você faz, acontece, dá emoção, inclusive. No entanto, no passar do tempo, e a gente está falando de ascensão, e de conquistas, é preciso ter foco. É isso mesmo. E se você não tiver foco, você vai ficar no meio Você não vai coisas. chegar lá. Não chega, porque vai te consumir. E, enfim, quando você precisa estudar, por exemplo, você precisa estudar. Se eu preciso me tornar uma especialista, eu tenho que me dedicar àquela especialidade. Então, tenha isso, porque é natural da mulher buscar, e vem, né? Tira isso muito fácil. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que vai ter que chegar um momento que você vai precisar dar foco. Exatamente. Bom, meninas, obrigada. Que prazer tê-la aqui conosco. Quero te receber mais vezes aqui para compartilhar mais temáticas, para a gente trazer mais a importância dessa mulher maravilhosa que você aí, com essa bagagem dentro dos conselhos. Para a gente é muito importante compartilhar essas suas experiências, para que a gente possa se inspirar cada vez mais, que é possível sim a gente chegar lá. É possível, e eu vou sentir muito prazer em estar compartilhando, entrar em aspectos mais técnicos, mais profundos do que significa, do que se contribui, do que é trazer a experiência, uma bagagem para dentro do conselho, quando que você vai receber. Nem todo mundo vai ser o conselheiro, outros serão os contratadores deles. Não é Exatamente. mesmo? Bom, meninas, obrigada, Débora. Bom, obrigada. Você que está aqui nos assistindo, muito obrigada. Compartilhe conosco nos nossos inbox as suas dúvidas. Se você tiver também uma história que você gostaria de estar aqui conosco no podcast Semeadoras do Agro, também vamos ficar muito felizes de recebê-la. E sigam as nossas redes sociais, @Semeadoras do Agro, e até o próximo episódio.